Boa noite. O mundo econômico acompanha esta semana a cimeira entre os Estados Unidos de América e a China, marcada pela primeira visita de um presidente norte-americano no território chinês desde 2017. O encontro entre Donald Trump e Xi Jinping surge num contexto de elevada tensão internacional. Em debate estão temas centrais para os mercados, o conflito no Médio Oriente e o impacto no preço do petróleo. O agravamento das tarifas comerciais e as restrições tecnológicas impostas por Washington à China. As decisões poderão influenciar a inflação, o comércio e o crescimento mundial. Para a África e Moçambique, de forma particular, o encontro também é relevante. Enquanto os Estados Unidos mantêm medidas protecionistas, a China abre novas facilidades comerciais para países africanos, incluindo Moçambique. Nesta edição de Janela Econômica, analisamos os possíveis impactos desta cimeira. Dados do Banco de Moçambique revelam que o país continuou a gastar mais divisas nas suas relações com o exterior em 2025 do que aquilo que conseguiu gerar, agravando o déficit externo. O saldo conjunto da conta corrente de capital que piorou 36,1%, passando para 3,29 mil milhões de dólares americanos, o equivalente a 12,5% do produto interno bruto. Na prática, significa que o país importou mais bens e serviços e recebeu menos receitas líquidas do exterior. O principal impacto veio do aumento do déficit da balança comercial, influenciado pela queda de 5,1% das exportações e pelo crescimento de 2,6% das importações. Também pesou o aumento dos custos com serviços ligados aos grandes projetos, sobretudo nas áreas de petróleo e gás, incluindo assistência técnica e investigação. Ao mesmo tempo, diminuíram as transações correntes recebidas do exterior, como remessas e apoios a outros setores. Moçambique continuou a gastar mais divisas nas suas relações com o exterior em 2025 do que aquilo que conseguiu gerar, agravando o déficit externo. O saldo conjunto da conta corrente e de capital piorou de 36,1%, passando para 3,29 mil milhões de dólares americanos, o equivalente a 12,5% do produto interno bruto. Apesar desta pressão, a conta financeira registrou uma entrada líquida de 3,512 mil milhões de dólares americanos, mais 39,7% do que o ano anterior. Este desempenho foi impulsionado pelo crescimento do investimento direto estrangeiro, com destaque para os megaprojetos de gás, carvão e areias pesadas. Graças a essa entrada de capitais, a balança de pagamentos terminou 2025 com um saldo positivo de 381,5 mil milhões de dólares americanos, permitindo ao Banco de Moçambique reforçar as reservas internacionais brutas para 4,186 mil milhões de dólares americanos. Este valor garante cobertura de 3,7 meses de importações gerais e 5,7 meses incluindo os grandes projetos, oferecendo maior estabilidade cambial ao país. Entretanto, a dívida líquida externa de Moçambique aumentou 4,6%, atingindo 73,277 mil milhões de dólares americanos, sinalizando que a economia continua dependente de financiamento externo para sustentar o investimento e o crescimento. A inflação mensal acelerou para 0,63% em abril, quase o triplo da variação registrada em março, quando os preços aumentaram 0,22%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. De acordo com o Índice de Preço no Consumidor, o agravamento dos preços foi influenciado sobretudo pela divisão de alimentos e bebidas não alcoólicas, que contribuiu com 0,56 pontos percentuais para a variação mensal total. Entre os produtos com maiores aumentos de preços, destacam-se a couve, com uma subida de 29,4%, alface com 23%, repolho com 22,7%, cebola com 21,3%, tomate com 13,8% e peixe fresco com 5,9%. O preço das motorizadas também registrou um aumento de 3%. Segundo o INE, estes produtos contribuíram no conjunto com cerca de 0,83 pontos percentuais positivos para a inflação mensal observada em abril. Os dados surgem numa altura marcada por constrangimentos no abastecimento de combustíveis em várias regiões do país, situação que pressionou os custos de transporte e distribuição de bens
essenciais. A atividade econômica do setor privado moçambicano registrou uma ligeira contração no mês de abril. Apesar do abrandamento, há sinais positivos, segundo revela o Índice de Gestores de Compras PMI do Standard Bank. O emprego neste setor aumentou pelo 11º mês consecutivo, ainda que de forma moderada. É o que revela o mais recente índice de gestores de compras PMI do Standard Bank, que caiu de 50,2 em março para 49,8 em abril. Valores abaixo de 50 indicam deterioração das condições empresariais. A atividade econômica do setor privado moçambicano registrou uma ligeira contração no mês de abril. Segundo o relatório, a quebra resulta da redução da procura por parte dos clientes, escassez de combustível e constrangimentos nas cadeias de abastecimento, fatores que levaram muitas empresas a reduzir os seus níveis de produção. Pela primeira vez, desde junho de 2025, a produção empresarial entrou em terreno negativo. Apesar do abrandamento, há sinais positivos. O emprego no setor privado aumentou pelo 11º mês consecutivo, ainda que de forma moderada. Ainda assim, o banco alerta para riscos adicionais, sobretudo devido à crise no Médio Oriente e às dificuldades no abastecimento de combustíveis, fatores que podem comprometer o crescimento da economia no presente ano. O Standard Bank alerta para um cenário econômico desafiante em Moçambique. Durante a 22ª edição do Economic Briefing, realizada na cidade de Maputo, a instituição bancária avançou que a economia nacional poderá crescer abaixo de 1,1% em 2026, depois de uma contração de 0,5% registrada no ano passado. Segundo o economista-chefe do banco, Fáuzio Moussa, a recuperação da atividade econômica está a ser travada por vários fatores, entre eles a paralisação da Mosal, riscos climáticos, pressões fiscais, falta de divisas e episódios de fornecimento. De facto, na recuperação do crescimento econômico será lento. Nós prevíamos um PIB de perto de 4%, crescimento de perto de 4% no próximo ano. Reduzimos para perto de 2%. Porquê? Nós não temos nenhuma indicação de que algo esteja a ser feito para ajudar a crescer o PIB fora da legislativa. O Standard Bank prevê igualmente um agravamento da inflação. A taxa homóloga poderá subir dos 3,2% no final de 2025 para 6,4% em dezembro deste ano, impulsionada pelo aumento do preço internacional do petróleo associado ao conflito no Médio Oriente. Do ponto de vista de gás natural, graças a Deus que Moçambique tem este recurso e que vai ser explorado, vai gerar riqueza. Se nós não tivéssemos isto, então o cenário seria desolador. Portanto, há aqui uma promessa de aceleração do crescimento, mas que tem que ser recalibrada com medidas para fazer as pequenas empresas serem participantes deste processo. Mas acho que existe claramente uma luz ao fundo do túnel e estamos cada vez mais perto de voltar aos níveis de crescimento que tivemos no passado em Moçambique. Então, volto a dizer, plan for the best, prepare for the worst. Apesar do cenário de curto prazo pouco animador, o banco defende que Moçambique mantém potencial para retomar taxas elevadas de crescimento nos próximos anos, impulsionado pelos grandes projetos estruturantes. Continua a instabilidade dos preços do petróleo no mercado internacional devido à crescente incerteza geopolítica no Médio Oriente. O barril do petróleo Brent, referência para mercados africanos e europeus, ultrapassou a barreira dos $100 e chegou a negociar nos $105 esta quarta-feira, refletindo o receio de redução da oferta mundial. O mercado internacional dos combustíveis atravessa neste mês de maio de 2025 um período de forte instabilidade marcado pela subida dos preços do petróleo e crescente incerteza geopolítica. A principal causa é a tensão no Médio Oriente, especialmente envolvendo o Irão, uma região estratégica para o fornecimento global de energia. O barril do petróleo Brent, referência para os mercados africanos e europeus, ultrapassou a barreira dos $100 e chegou a negociar nos $104 por barril, refletindo o receio de redução da oferta mundial. Sempre que há riscos naquela região, os mercados reagem de forma imediata, porque boa parte do petróleo mundial passa pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz. Com isso,
Gasolina, gasóleo e combustível de aviação também ficam mais caros. Nos Estados Unidos, África e Europa, consumidores já enfrentam aumento dos preços nos postos de abastecimento, enquanto companhias aéreas e transportadoras sentem forte pressão nos custos operacionais. O impacto global vai além da energia. Petróleo caro encarece o transporte de mercadorias, alimentos, fertilizantes e produção industrial, aumentando o risco de inflação em várias economias. Em Moçambique, os efeitos já começaram a ser sentidos. O país, fortemente dependente da importação de combustíveis refinados, enfrenta maior pressão sobre a fatura externa de energia. Nos últimos 2 meses, os custos de importação subiram significativamente, saindo de cerca de 76 milhões de dólares americanos em março para mais de 167 milhões de dólares em abril, agravando a necessidade de divisas para abastecimento regular do mercado. Ao nível interno, os reajustes também atingiram consumidores e empresas. O preço do gasóleo subiu cerca de 30%, enquanto a gasolina aumentou aproximadamente 12,1%, pressionando o transporte público, a agricultura, a indústria e o custo geral de vida. Em algumas províncias, como Maputo, operadores de transporte suspenderam temporariamente suas atividades, alegando inviabilidade face aos novos custos operacionais. Especialistas defendem que Moçambique deve acelerar investimentos em armazenamento estratégico, uso do gás natural nos transportes, refinação local e alternativas energéticas para reduzir a dependência externa e a exposição às crises internacionais. As perspectivas indicam que, se houver paz no Médio Oriente, os preços podem recuar nas próximas semanas, mas se a tensão aumentar, o petróleo poderá manter-se acima dos $100 por barril, continuando a pressionar economias importadoras como Moçambique. Moçambique registra neste momento um triplo choque sobre a economia. Falamos da situação do petróleo, da inflação e de divisas. E em estúdio temos o nosso analista econômico, Derek Mulatinho. Dr. Derek, petróleo, inflação e divisas, triplo, portanto, problema sobre a nossa economia. Algum comentário? Bom, estamos num cenário em que a nossa economia está a atravessar vários desafios. Esses desafios vêm a ser agravados pela questão relacionada ao conflito que se verifica entre Estados Unidos, Israel e o Irão, que tem impactos ao nível das cadeias de valor, principalmente com o aumento do custo de frete de combustíveis e uma subida exponencial daquilo que é o preço de combustível, que torna, de alguma forma, pouco previsível aquilo que é o volume de faturação internacional sob o ponto de vista de aquisição de combustíveis, que tem impacto dentro das economias que muitas vezes, ou parte daquelas economias que dependem da importação de combustíveis, como é o nosso caso. Neste momento, encontramos num cenário em que estamos fortemente dependentes da evolução do conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. A sua manutenção ou o prolongar do conflito poderia significar enormes perdas, não só para Moçambique, mas para vários países que dependem de combustíveis ou que parte dos seus combustíveis são provenientes daquela região. Temos que ter em consideração que o preço do combustível é fixado internacionalmente e o facto de estar a existir um conflito naquela região significa que internacionalmente o preço tende a subir. Isto tem impactos não só sobre Moçambique, sobre as economias a nível global. Até porque, se nós olharmos para aquilo que são alguns relatórios que foram produzidos pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, a olhar para o cenário, temos uma previsão de desaceleração da economia global, a considerar o evento que se verifica na região que é responsável pela produção de cerca de 30% de combustíveis. No nosso caso, sendo um país que importa combustíveis, não sendo um país produtor de combustíveis, o cenário agrava-se. Nós vamos ter uma inflação importada, que é proveniente necessariamente deste evento, mas também de outros países que nós dependemos da importação de outros produtos, como é o caso de produtos alimentares. Então teremos não só o choque externo, do ponto de vista de importação de combustíveis, mas também na importação de alimentos. Então poderemos verificar uma subida bastante grande do ponto de vista de fatura de importação de combustíveis, como também uma fatura de importação de alimentos. Agora, o que se assiste é que há uma forte instabilidade no mercado, tanto do petróleo
Como sabe, desde maio passado, abril, portanto, passado, a situação tendeu a agravar-se no Médio Oriente, do ponto de vista de, portanto, produção e a oferta deste petróleo, com algum impacto para a nossa economia. Como é que se resolve esta equação cá no nosso país? Tem algum impacto imediato para nós ou ainda vamos sentir depois do próximo tempo, diferentemente daquilo que já estamos a sentir? Bom, penso eu que por aquilo que nós estamos a verificar, o impacto é quase imediato, independentemente do momento em que nós podemos tomar a decisão de subir o preço de combustíveis, nós já sentíamos os impactos daquilo que se está a verificar. O que nós vemos muitas vezes é um exercício a nível do executivo a tentar controlar alguns efeitos relacionados com a importação de combustíveis e o preço e a subida, este aumento quase descontrolado todos os dias. Temos estado a ver o preço a subir acima dos $100, acima de $104. Então, o que muitas vezes os executivos e os governos tendem é ver se conseguem controlar a fatura de preços. Entretanto, temos que compreender que, relacionado ao conflito, temos outras componentes que não só os combustíveis. No nosso caso, Moçambique, nós temos estado muito atentos àquilo que está a acontecer ao preço dos combustíveis, mas temos que considerar que naquela região é produzido não apenas o combustíveis, temos a questão dos fertilizantes, temos a questão de outros meios, outros produtos que são gerados naquela região. Ou seja, os impactos podem não estar a chegar de forma imediata do ponto de vista de preço de combustíveis, mas podem chegar pela fatura dos fertilizantes. Se não estiverem a chegar à fatura de fertilizantes, porque pode estar a chegar o caso de Moçambique não ser necessariamente um grande importador de fertilizantes, mas precisa de alimentos que também importa de outros países na região. Se esses países importam fertilizantes, naturalmente que o preço dos produtos alimentares tenderão a subir. Temos de olhar também que boa parte da cadeia de importação de mercadorias também foi bastante afetada, porque existem navios que os fretes marítimos viram os seus preços a subirem. Então pode ser que nós estejamos atentos ao preço de combustível quando a subida pode estar a acontecer noutras componentes. Nós temos estado a ver também que determinados produtos, peças de substituição de componentes têm estado a demorar. Porquê? Porque alguns são produzidos como naquela região, por algumas indústrias que estavam instaladas naquela região do Golfo Pérsico e não necessariamente no Irão, mas nos países vizinhos. De uma forma clara, poderíamos dizer que sim, os impactos estão a ser sentidos ou são sentidos no imediato, podem não estar a ser sentidos, quer seja na fatura de combustíveis, existem outras componentes associadas que nós naturalmente estamos a verificar. Na semana passada já dizíamos que é estratégico o governo financiar ou por outra, subsidiar os setores-chave. Falamos da agricultura, setor dos transportes, e isso já está a acontecer, o governo já anunciou, mas é estratégico puxar este, portanto, subsídio por médio e longo prazo? Não necessariamente. Repara, a discussão sobre os subsídios, no nosso caso, ela tem várias camadas e há vários atores dentro da nossa sociedade que contestam até a aplicação dos subsídios. Muitas vezes os subsídios podem, de alguma forma, tender a beneficiar certos atores e não a sociedade no seu todo. Podem, de alguma forma, ajudar a amainar alguns impactos imediatos, mas não resolvem o problema no seu todo. Se nós estivermos a olhar para o conflito em si, nós não temos certeza de quando é que o conflito poderá terminar. Não existindo certeza de quando é que o conflito poderá terminar, podemos olhar para aquilo que é a nossa capacidade de poder sustentar as faturas de um subsídio, tanto de uma forma ou de outra. Agora, é importante trazer um aspecto que é bastante importante. Quando se discute ou quando se fala de subsídios, há um entendimento, no nosso caso, na nossa sociedade, que os subsídios significam entregar dinheiro. É aqui onde começa o grande problema. Muitos governos optam por subsidiar não só pela entrega de recursos financeiros. Os subsídios podem ser a retirada de alguns recursos, de algumas taxas, de alguns impostos. Pode ser a facilitação de alguns processos. Repara que no caso primeiro que está relacionado com os transportes, por exemplo, existiram várias discussões se
poderia-se subsidiar diretamente as gasolineiras, se poderíamos subsidiar os transportadores ou se poderíamos subsidiar diretamente os transportadores. Então, há várias discussões, mas também há outros entendimentos na nossa sociedade que entendem que os subsídios poderiam não ser nenhuma dessas alternativas, mas poderia-se, por exemplo, encontrar formas de olhar para os transportadores e ver quais seriam as suas necessidades imediatas e de que forma que nós poderíamos subsidiar. De outra forma, o que é que eu estou aqui a tentar dizer ou a tentar passar é que nem sempre o entendimento que nós devemos ter de que subsídios deve significar a entrega de valores monetários. Pode ser que o Estado prescinda de cobrar alguns impostos, algumas taxas, isso também é um subsídio. Agora, como é que nós depois conseguimos manter a máquina em funcionamento? Aí vai depender da estratégia que o governo criar para buscar dinheiro noutros setores. Mas agora, o barril do Brent esta semana, sobretudo no dia de hoje, quarta-feira, chegou aos $106. Isso já é uma grande ameaça, já estivemos aos 123, mas a ideia era que a essas alturas nós voltássemos para os cerca de 70, 80 que eram praticados anteriormente. A minha questão é até que ponto este nível de preço ameaça a inflação e o custo de vida em Moçambique? Bom, eu penso que nós já não estamos diante de uma ameaça, estamos diante de um cenário real. Repare que os últimos dados divulgados pelo INE indicavam que a inflação triplicou. Se nós olharmos para aquilo que é o índice de preço consumidor, havia triplicado. Ou seja, já começamos a sentir os impactos daquilo que está a acontecer globalmente, daquilo que nós dependemos de onde é que nós vamos buscar. Já não estamos num cenário de uma ameaça, o custo de vida está a ser sentido agora. O que é importante nós compreendermos é que nós podemos ter dois cenários, que era um daqueles que nós discutíamos na outra semana. Existe uma diferença entre nós termos subidas repartidas. Estamos a dizer o quê? Vamos imaginar que para adquirir um molho de tomate custa 10 meticais, compramos 5 tomates. Se no próximo mês vamos comprar 4 ao mesmo custo, pode não ser sentido. É diferente de a mesma quantidade de um mês para o outro, se nós comprávamos a 10 meticais, passar a 15. Aí o custo é sentido de uma forma diferente. Mas o que é importante nós também compreendermos é que nós já não estamos num cenário de uma ameaça. Estamos num cenário em que nós conseguimos verificar que ao nível dos mercados, os mercados já começam a reagir. Essa reação conseguimos ver no comércio informal, conseguimos ver dentro das prateleiras das grandes superfícies, de forma muito disfarçada, encontramos lá a inflação de preços. Agora, o que é que se vai fazer? O que é que nós conseguimos, ou como é que nós conseguimos pegar nessas componentes? É aquilo que foi referido, que existiriam alguns subsídios que poderiam ser distribuídos de forma setorial, mas aí obriga-nos a compreender que os efeitos desses subsídios poderão não ser sentidos de forma imediata, porque existirá naturalmente um hiato entre a produção e disponibilização desses recursos que estão a ver os preços aumentados e aquilo que são os efeitos dos subsídios que serão alocados à própria economia. Doutor, o preço do gasóleo subiu cerca de 30%, da gasolina 12%. A minha questão é quais setores da economia sofrem mais com este, portanto, aumento? Mas há uma outra questão aqui que tem a ver com algumas províncias onde os operadores de transporte suspenderam, portanto, atividades. Isto pode afetar o crescimento econômico e o emprego em Moçambique? Naturalmente que sim. Respondendo de forma se isto afeta. Quando nós temos trabalhadores a não conseguirem chegar aos postos de trabalho, estamos a dizer que reduzimos de alguma forma aquilo que é a produtividade da própria economia. Isto vai não só afetar aquilo que é a produtividade das empresas, como também vai comprometer aquilo que é o volume de arrecadações fiscais que o governo poderia obter ao cobrar as receitas, considerando que alguns impostos incidem sobre o volume da produção, o volume da comercialização ou aquilo que é obtido através de prestação de serviços. Não tendo sido prestados esse serviço, de alguma forma, isto impacta não só sobre a produtividade das empresas, como também impactam naquilo que seriam os volumes de arrecadação de impostos do próprio Estado. Agora, nós temos de compreender que, internamente, nós temos vários desafios. Primeiro é a questão da disponibilidade de portos em todas as regiões, porque o preço de combustível não é necessariamente igual em todas as regiões do país.
as queixas que são feitas de alguém que está em Niassa são completamente diferentes de alguém que está em Maputo com os preços que foram anunciados. Então temos é que fazer a leitura do país compreendendo estes cenários e compreender a reclamação de alguns sítios onde houve a suspensão da atividade econômica. O que nós temos de compreender é que quando operadores de transportes deixam de transportar pessoas, estamos a dizer que a economia de alguma forma poderá ver-se retraída. Aliás, se nós olharmos alguns índices que foram produzidos e divulgados, já indicam que poderá eventualmente haver uma desaceleração da própria economia. Tá bom, doutor, uma outra questão agora tem a ver com o Banco de Moçambique. No seu último relatório, diz que o déficit externo agravou-se para mais de 3 mil milhões de dólares americanos em 2025. Moçambique precisa fazer, ou por outra, o que é que Moçambique precisa fazer para... mas a primeira questão, é melhor irmos à primeira questão, que tem a ver com o desequilíbrio. O que é que explica esse desequilíbrio, por exemplo? Bom, há vários elementos que podem ajudar-nos a compreender o que é que, de onde resulta esse desequilíbrio. Primeiro, os dados apontam que o volume de exportações do país diminuiu. Nós tivemos situações que boa parte do tecido econômico deixou de operar. Tivemos conflitos que destruíram algumas empresas ou algumas empresas optaram por deslocalizar os seus investimentos, optaram por deixar de produzir, dada a incerteza que existia naquela altura. Ainda não conseguimos nos recuperar de forma completa do cenário de destruição do tecido econômico que nós verificamos. Ainda que algumas correntes recusem esse cenário, o que nós verificamos, o que os dados estatísticos mostram, é que houve uma redução de exportações e algumas empresas encerraram as atividades. Ainda que o motivo não tenha sido necessariamente esse, algumas empresas aproveitaram-se desse cenário que é para poder encerrar as suas atividades. Depois, tivemos um outro cenário, que é o facto da Mosal ter reduzido ou ter interrompido aquilo que eram as suas atividades, porque o processo de interrupção das suas atividades seguiu uma linha. Começaram a reduzir o volume de produtos até chegar o momento em que interromperam com o anúncio que nós conhecemos. Também temos eventos que não necessariamente nossos, porque aquilo que é o volume de exportações que o país faz depende da existência de mercados, ou seja, que os mercados, que as outras economias, quer seja na região ou que o mercado europeu, estejam em condições de importar e comprar. Existindo uma desaceleração econômica a nível mundial, naturalmente que isto poderá ter impactos internamente. O outro aspecto que esses dados apontam também está relacionado com a enorme fatura de importações que o país tem. Nós temos estado a verificar um crescimento de importações que nós ainda não conseguimos equilibrar do ponto de vista de balança comercial. Isto tem algum impacto nos resultados que estão a ser anunciados. O facto de nós também não termos ainda conseguido mobilizar em volumes correspondentes às nossas necessidades, que é o investimento direto estrangeiro, também pode justificar. E não só, não nos podemos esquecer o facto de algumas iniciativas de alguns parceiros bilaterais terem sido suspendidas, nomeadamente os Estados Unidos, que suspenderam algumas iniciativas, como as ajudas que existiam ao setor da saúde, com a redução de entrada de vários recursos em moeda estrangeira, que de alguma forma ajudavam a equilibrar as necessidades internas do ponto de vista de divisas. O doutor fez menção, por exemplo, ao número de exportações que caiu consideravelmente no nosso país nos últimos meses e em detrimento disso as importações cresceram. Sim. Nós estamos a falar de exportações que caíram em cerca de 5,1%. O que é que Moçambique precisa fazer para exportar mais? O que é que se impõe fazer neste momento? Bom, repare, o tema das exportações não é algo que pode ser resolvido a curto prazo, é de médio e longo prazo. Todas as medidas que nós vamos aqui anunciar, ou algumas medidas que nós entendemos que poderiam ajudar, elas não produzem efeitos no imediato. Eu poderia, por exemplo, citar ou trazer o facto de parte das receitas que estão relacionadas com a exportação de petróleo e gás na bacia de Rovumbo, concretamente o gás, as primeiras receitas estarem localizadas a partir do ano 2027, que nós poderemos ter algumas receitas a entrar que poderiam ajudar a equilibrar. Agora,
o que é que nós poderíamos, respondendo de forma concreta a questão que colocou, o que é que Moçambique poderia fazer que é para aumentar a exportação? É aquilo que tem estado a ser referido, pelo menos nestas últimas 2 ou 3 semanas, que é preciso aumentar o volume de produção nacional. Esta produção nacional deve estar relacionada à necessidade que os países que olham para os nossos produtos têm. Nós podemos, primeiro, revisitar a estratégia. Aliás, podemos olhar para vários aspectos. Neste momento que nós estamos a discutir, existe o facto de que a China retirou parte de alguns condicionalismos para exportação de produtos para a China. Há alguns produtos que foram isentos, então podemos aproveitar essa janela. Mas isso coloca-nos um desafio interno que é, primeiro, aumentarmos a quantidade de produção a olhar para as necessidades chinesas, olharmos para componentes que estão relacionadas à certificação e não só. Foi depositado na Assembleia da República um pacote que está relacionado com a necessidade de transformação interna da produção interna, ou seja, deixamos de exportar produtos sob forma bruta, mas aí temos que ter os pés no chão e compreender que alguns investimentos poderão também não produzir efeitos de imediato. O facto de nós aprovarmos, ou se esta lei for aprovada e internalizada, não quer dizer que de imediato nós poderemos ter indústrias transformadoras, porque dependem do capital intensivo e alguns recursos, naturalmente, que nós não os conseguiremos transformar ainda mantendo a competitividade da nossa economia. Mas isto obriga o quê? Que nós possamos olhar para aquilo que, como a Europa transaciona com Moçambique, a Europa importa mais recursos de forma bruta. Então aí nós temos que revisitar a cooperação que nós temos com a Europa numa questão de diálogo sobre a necessidade de nós começarmos a processar aqui internamente. Mas aí, se mesmo a terminar, depende de nós fortalecermos a nossa capacidade de certificação dos produtos aqui internamente, porque é um dos desafios mais importantes em lidar com a Europa. Os nossos produtos só podem entrar se realmente fortificarmos a capacidade de certificação. Perfeito. O Banco de Moçambique fala também das reservas internacionais que subiram para 4,186 mil milhões de dólares americanos. Esse nível é suficiente para proteger o metical e garantir a estabilidade cambial? Não de todo. Se nós compreendermos, por exemplo, que a fatura dos combustíveis, por exemplo, está a aumentar, a fatura de importação de alimentos também está a aumentar, se nós compreendermos que não temos o devido controle sobre os eventos internacionais e não sabemos qual é o horizonte temporal. É uma componente importante que essas reservas tenham aumentado até aí, mas a manutenção desses números depende muito de eventos que não estão sob o nosso controle, mas que podem, de alguma forma, ser trabalhadas internamente sob que vertentes? O aumento das exportações, a redução das importações internamente através da produção para satisfazer as necessidades internas, que é algo que nós muitas vezes passamos ao lado. Nós não compreendemos que quando nós aumentamos a produção interna, imagine, alimentos, nós reduzimos a necessidade de importações. Quando nós reduzimos a necessidade de importações, garantimos que essas reservas que foram anunciadas pelo Banco de Moçambique não são corroídas por eventos que poderiam ter resposta interna. Uma coisa é importar combustíveis, que nós não temos produção interna, e outra coisa é importar alimentos, que nós podemos produzir internamente. Uma coisa é responder a impactos, por exemplo, da crise da Covid que surgiu por causa da importação de medicamentos, e outra coisa que é responder a desafios que estão relacionados com a importação de alimentos. Então, são estes desafios que nós temos de olhar. As reservas cresceram, é importante, sim, mas temos de compreender que essas reservas podem ser afetadas em curto prazo a depender de eventos internacionais. Daí que o trabalho é aumentar o volume das reservas, mas as reservas que são recomendáveis é cerca de entre 3 a 4 meses, que é internacionalmente recomendável, mas depende da exposição que o país tem ao nível das importações e de choques externos. Doutor, o Trump está na China e há muita expectativa, os mercados já estão à espera. Vamos lá ver o que é que vai ser disto. Voltamos já para debatermos sobre este assunto. Até já.
China e Estados Unidos de América antever reforço da confiança mútua, estabilidade e mais cooperação entre Beijing e Washington nesta cimeira que acontece entre os dois estadistas na China. A cimeira entre o presidente da China, Xi Jinping, e o homólogo norte-americano Donald Trump incide sobre pontos como a guerra comercial e o impacto global do conflito no Médio Oriente no setor do petróleo. É a primeira vez que um presidente norte-americano visita a China desde 2017, à altura do primeiro mandato de Donald Trump. Trump vai discutir com o homólogo Xi Jinping sobre assuntos políticos, econômicos e sociais. Na economia, o realce vai para o impacto do conflito no Médio Oriente, no setor do petróleo no mundo, o agravamento de tarifas e as restrições norte-americanas à importação de tecnologia para a China. Em apenas 2 meses do reacender da guerra entre Estados Unidos da América e Israel contra o Irão, o preço do combustível subiu consideravelmente em vários países do mundo. Antes do início da guerra, o preço internacional do petróleo bruto rondava nos $70 norte-americanos por barril. Devido ao conflito, o petróleo Brent chegou a ser comercializado a $126 norte-americanos por barril, preço que oscilava consoante o decurso da guerra no Médio Oriente. Na semana passada, a China rejeitou as sanções do governo dos EUA contra refinarias iranianas, medidas que restringem o acesso ao sistema financeiro norte-americano. Beijing baseia a rejeição evocando um dos princípios de direito internacional que proíbe intervenção nos assuntos internos dos Estados. Washington, em contrapartida, alega que as refinarias visadas têm granjeado o que considera centenas de milhões de dólares em receita para as Forças Armadas iranianas por meio da compra do petróleo bruto. Apesar da aparente discórdia entre China e os Estados Unidos, as duas potências manifestaram nas vésperas da cimeira o desejo de reforçar a confiança mútua, a estabilidade e mais cooperação bilateral. Com a visita de Donald Trump à China, aumenta a expectativa do mundo em relação ao resultado da cimeira, em parte da influência das duas potências no produto interno bruto de várias nações do mundo. Os dados indicam que entre os anos 2000 e 2025, o produto interno bruto da China cresceu de $1 trilhão americanos para cerca de $20 trilhões americanos. Durante o mesmo período, o PIB dos Estados Unidos cresceu de $10 trilhões americanos para cerca de $30 trilhões americanos. De acordo com a plataforma mundial de estatística Worldmeta, Washington lidera o produto interno bruto do mundo com mais de $32 trilhões americanos, seguido de Beijing com cerca de $21 trilhões americanos. Até ao final do ano, os Estados Unidos de América projetam um crescimento de 2,32% contra 4,4% da China. A questão do agravamento de tarifas comerciais na importação de produtos também é matéria de debate entre Xi Jinping e Donald Trump, volvido um ano do começo da sua introdução nas novas tarifas. O impacto é notório em vários países do mundo. E no segundo espaço de análise vamos falar da cimeira entre os Estados Unidos e a China. Falamos dos impactos na economia mundial e oportunidades para a África e, de forma particular, Moçambique. Dr. Derek, o Donald Trump está nos Estados Unidos de América, de visita àquele país numa altura em que há muita expectativa. Os mercados estão à espera da resposta, portanto pode haver uma flutuação. Este encontro poderá ditar, em parte, a estabilização do setor do petróleo, mas também o setor comercial. Como sabe, há algumas imposições nesta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, impostos, portanto, pelos Estados Unidos, e a China também tem respondido do seu jeito. Que importância econômica e geopolítica tem esta cimeira entre os dois estadistas? Bom, neste momento estamos num cenário em que os Estados Unidos e a China discutem não só questões comerciais, discutem o risco sistémico da economia no seu todo. O impacto daquilo que se verificou sobre a imposição de tarifas inicialmente feitas pelos Estados Unidos contra a China e a resposta na mesma medida e na mesma proporção feita pela China impactou
mercados globais, impactou cadeias de valor a nível internacional. E o facto destes dois líderes estarem neste momento em discussões garante que existe alguma previsibilidade, ou pelo menos temos a expectativa que este encontro possa produzir alguma estabilidade em termos de diálogos. Também temos de compreender que este encontro ele já decorre com um atraso de cerca de um mês e tende também ou seja, é lido a leitura que se faz sobre a própria cimeira entre Xi Jinping e o Trump é um preparativo da cimeira de G20 e de outros encontros que as duas lideranças pretendem ir num cenário em que encontraram alguma estabilidade na relação. Todos nós estamos atentos àquilo que vai acontecer. A China tem um conjunto de exigências, os Estados Unidos também têm um conjunto de exigências, entre as quais questões estão relacionadas a terras raras. A segunda componente está relacionada com o facto da China poder, de alguma forma, ajudar naquilo que é a resolução do conflito no Estreito de Hormuz, dado a necessidade que os Estados Unidos têm de ver a situação resolvida rapidamente, mas também a China tem interesses de garantir que aquela região esteja numa situação de estabilidade por parte de combustíveis que a China importa, vende aquele mercado, e a China tem interesses que a economia global no seu todo seja previsível, porque a China tem relações comerciais com vários países e a essência daquele conflito naquela região é um encontro afeta. Estratégico para a economia mundial? Necessariamente, não temos como dizer o contrário. É estratégico para todos nós, é estratégico para as grandes cadeias de valor em todo o mundo. Conhecendo os dois países, o comportamento de Trump, a forma como age, mudanças daqui para aqui, respostas daqui para aqui, o que esperar deste encontro, do ponto de vista de resposta àquilo que é a crise econômica que se assiste agora? Bom, neste momento nós temos que ter em consideração que Trump vai para este encontro numa situação debilitada, fortemente pressionado por uma baixa popularidade no seu país e o facto da inflação nos Estados Unidos ter subido. Ele pretende ou pretenderá de alguma forma mostrar ao mundo que ele consegue fechar acordos com a China, e a China de alguma forma, daquilo que nós temos estado a olhar, porque a China neste momento recebeu desde a imposição de tarifas, reuniu-se com vários líderes europeus, incluindo africanos e líder russo, tem estado a receber várias lideranças e de alguma forma tem estado a mostrar ao mundo que é um parceiro fiável do ponto de vista de estabilidade em termos de relações. Agora, este encontro vai significar que de alguma forma estas duas lideranças tenderão a encontrar mecanismos que transmitam a China ao mundo que é um parceiro fiável, que é um parceiro mais ou menos adulto na mesa das negociações. Os Estados Unidos, no caso do Trump, tenderá a transmitir ao seu eleitorado que conseguiu fechar um grande acordo. Então, nós estamos num cenário em que, ainda que não se encontrem acordos que possam resolver as questões que estão acima da mesa, as duas lideranças tenderão, de alguma forma, a não extremar ou a não escalar aquilo que nós verificamos. Presumo que poderão ser atingidos alguns acordos, ainda que esses acordos não signifiquem, por exemplo, a redução substancial das tarifas que existem de parte a parte, mas poderão ser encontrados acordos, por exemplo, na questão que não vai ser em cima da mesa, a questão do Irão, a questão de Taiwan, a questão do acesso a terras raras, a questão do acesso dos chips de tecnologia americana por parte da China. São questões que interessam ambas as lideranças. O facto dos Estados Unidos ter ido à China acompanhado das grandes big techs, a ida do Musk, de vários líderes das grandes big techs também, isso mostra o interesse dos Estados Unidos ou de firmar relações comerciais fortes, ou a questão comercial estará fortemente em cima da mesa. Mas este encontro pode contribuir para estabilizar os mercados internacionais, sobretudo o petróleo? Se a questão se existir algum... Primeiro, o simples facto do encontro estar a existir pode, de alguma forma, ajudar a amainar. O que nós temos que esperar quais serão as primeiras declarações. Essas, de alguma forma, podem ajudar ou a reduzir aquilo que é a escalada do conflito
na região, em função dos acordos ou daquilo que vai ser negociado entre a China e o Irão. E a China e o Irão não, a China e os Estados Unidos. Mas temos de compreender o seguinte, que a China pode ajudar de alguma forma a que a situação no Estreito de Hormuz seja resolvida, mas esta resolução pode significar que ela de alguma forma exija que os Estados Unidos entreguem uma moeda de troca. Aí a questão é, se é a questão de Taiwan, a paragem da comercialização de armas ao Taiwan, que o Taiwan tem um grande acordo com os Estados Unidos nesse sentido, que é no sentido de que a China de alguma forma ajude os Estados Unidos. É uma questão que vai depender dos primeiros pronunciamentos na questão. Mas o que nós temos de compreender é que neste momento o que é fundamental é que a simples existência desta negociação pode transmitir alguma previsibilidade ao mercado ou ajudar a amainar aquilo que é a escalada de preços internacionais. Doutor, para países africanos, incluindo Moçambique, quais são os riscos e oportunidades desta rivalidade econômica entre os Estados Unidos e a China? Bom, o primeiro grande risco é que a África, e Moçambique em particular, sejam utilizados como palcos de conflito e que os atores de alguma forma tendam a puxar os países africanos ou que tendam a puxar Moçambique para um ou outro lado. Esse é o maior risco. E nós temos que compreender que neste cenário nós temos de conseguir não nos aliarmos a um único parceiro, olharmos primeiro aos nossos interesses nacionais, diversificar as parcerias e olharmos para aquilo que nos interessa. Não nos interessa ter uma única e forte cooperação apenas com os Estados Unidos, também não nos interessa ter apenas com a China. Temos que conseguir estar em cima do muro neste momento? É diversificar parcerias em função dos nossos interesses. Estar em cima do muro é o termo correto que ajuda a explicar a posição em que nós devemos nos encontrar. Temos que conseguir olhar para as questões comerciais, a questão de financiamento com a China, as questões de infraestruturas com a China, de alguma forma que nós olhamos para os nossos interesses, acesso à tecnologia americana e de alguma forma a estabilidade dos mercados. Nós não temos de nos aliar ou aos Estados Unidos ou à China, mas olhar para aquilo que são os interesses desses países e de que forma que nós conseguimos, quer seja a materialização de interesses, desde o momento que isso não signifique, neste caso, estar aliado de forma exclusiva aos Estados Unidos ou à China. É esse o recado que deve estar para os países africanos, que nós corremos o risco de ser utilizados como palco do conflito. A maior estratégia não é uma escolha exclusiva de um único parceiro, temos que conseguir nos relacionar com ambos em função dos nossos interesses. Nessa fatura, não podemos estar exclusivamente focados naquilo que está a acontecer entre Estados Unidos e a China, mas também olhar um outro ator que é importante, que é a Europa nesta equação. Temos de olhar para todos eles e ver de que forma é que nós conseguimos, à luz dos conflitos que cada um deles está a ter, como é que nós conseguimos materializar os nossos interesses a favor dos nossos povos. Doutor, a China arrematou anunciando novas facilidades comerciais para dezenas de países africanos. Que benefícios concretos Moçambique pode retirar, portanto, desta ação? Bom, penso que um dos principais desafios é o aumento da exportação, com uma contrapartida que é a dinamização do setor do agroprocessamento e da agricultura e também da exportação de alguns recursos naturais para a China. Mas essas oportunidades, elas têm de ser vistas com um desafio. Primeiro, que é a capacidade de exportação em escala, porque nós temos uma oportunidade, uma janela de oportunidade que deve ser aproveitada. Mas isso quer dizer que Moçambique deve olhar para aquilo que é o volume de produção que tem, olhar para os interesses da China em termos de necessidades, porque temos de compreender. Repare que neste momento em que os Estados Unidos e a China discutem uma das questões importantes, que é a produção da soja americana, a produção da carne americana, que também foi alvo de tarifas da China. Então, os produtores americanos, aqueles que suportam a base do Trump, tendem a pressionar o Trump para que as sanções sejam retiradas. Neste momento, o Brasil, por exemplo, que é para nós compreendermos, porque não podemos olhar para aquilo que está a acontecer e não estar atentos às dinâmicas internacionais. Estamos a dizer que um país que é produtor de soja, que é um país produtor de carne como o Brasil, está atento a perceber de que forma é que este diálogo, de alguma forma, poderá ser impactado pelo acordo.
nós também temos de olhar para a discussão que está a acontecer e perceber de que forma é que aquilo que a China nos oferece poderá, de alguma forma, ser impactado pelo acordo existente. Compreendermos também que qual poderá ter sido a razão da China retirar as tarifas, que quer dizer que ela tinha necessidade não só de diversificar aquilo que é a matéria-prima, a produção alimentar e por aí em diante. Agora, temos que olhar para o nosso país, vermos, por exemplo, a questão da soja, a produção da carne, olhar para as necessidades do caju, de outras componentes, mas aí temos de compreender que é preciso fortificar a questão da produção em escala. Estamos a precisar de maquinaria, estamos a precisar de alfaias agrícolas, estamos a precisar de tecnologia. Naturalmente, aí nós podemos olhar para parcerias que possam buscar até empresários chineses que conhecem o mercado chinês em parcerias em joint ventures internamente para que tragam tecnologia, para que nós saibamos como produzir, para que produzam estando aqui, empreguem moçambicanos e aumentem aquilo que é a balança comercial entre Moçambique e China. Doutor, há um outro debate que tem a ver com a desdolarização e maior uso do yuan no comércio internacional. Sim. É realístico ou ainda é limitado? Bom, o debate é real. A questão é importante, mas é preciso, eu diria que precisamos de ter os pés no chão. Qual é a questão principal aqui? O dólar, neste momento, é a moeda mais líquida. O que é que isto quer dizer? É que nós conseguimos facilmente trocar em qualquer parte do mundo e conseguimos transacionar com qualquer parte do mundo. Mas esse cenário pode ser diferente em função do país que está envolvido. O que é que nós estamos aqui a querer dizer? Moçambique tem um dos maiores financiadores da economia moçambicana, é a China. Então, neste caso, no nosso cenário, pode ser um cenário real quando nós transacionamos com a China. Uma coisa é converter o metical para dólares para cumprir obrigações financeiras com a China. Mas nós podemos, de alguma forma, num conjunto de operações que temos com a China, transacioná-las em yuans e nessa situação teríamos a moeda chinesa, o renminbi, que é para poder ter recursos para poder suportar as faturas, a fatura do endividamento. Estamos a dizer que naquilo que é, por exemplo, nesta iniciativa de abrir as exportações para a África, quando nós transacionamos com a China, podemos ter recursos na divisa chinesa. Isso, de alguma forma, vai nos permitir que, na altura em que vamos, por exemplo, importar produtos da China, não precisemos de dólares. Mas também temos de compreender que se nós desdolarizarmos, se a ideia é desdolarizarmos a nossa economia para ter o renminbi ou o yuan, se nós vemos aqui a referir, estamos a dizer que nas situações em que precisamos de transacionar com outros países que não estão a olhar para essas componentes da desdolarização, aí precisaremos de converter os yuans. Aí pode ser que seja os yuans ou o renminbi, pode ser que seja mais difícil. Por quê? Porque o dólar ou o euro neste momento são as divisas mais líquidas. Agora, temos que perceber que quando nós nos endividamos com a China, precisamos de garantir que o nosso endividamento esteja numa moeda que nós temos uma posição forte. Essa posição neste forte momento é o dólar. É o dólar. Mas aí vai depender dos acordos. Eu sei que nas últimas negociações, uma das componentes que foi referida é a possibilidade de nós termos esse endividamento na moeda chinesa. Agora, se este é o acordo de termos a moeda chinesa, se os financiamentos são feitos na moeda chinesa, aí sim faz sentido que não é o sentido de desdolarizar, porque isto pode assustar os mercados, pode assustar países que nós sabemos quais são e trazer-nos outro tipo de problemas. A questão é que nós devemos diversificar aquilo que é a matriz de divisas que o país tem. Se nós estivermos a olhar para a questão das nossas reservas, temos que perceber que temos que ter reservas nas diversas denominações, incluindo a moeda chinesa, porque temos operações com aquele dos país. nossos interesses. Se nós queremos ir à China, então levamos a moeda chinesa e transacionamos com a China. Ótimo, agora, doutor. não podemos em nenhuma circunstância transformar tudo na moeda chinesa, porque temos operações com outros países, temos outros interesses. Também não nos interessa. Portanto, o dólar. Exato, americano. também não nos interessa. Doutor, muito obrigado. Assustar os Estados Unidos também. Perfeito, obrigado mais uma vez. Voltamos para a semana com mais temas em debate. Até mais.
Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.